Olá, classe, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade à sequência de videoaulas que discutiremos toda semana na sequência das atividades, vamos falar sobre aquilo que a gente viu em biologia, né? Em biologia, no primeiro período, a gente teve como tópico reino animal ou animalia, que é uma sequência daquilo que a gente já vinha vindo em sala de aula, onde no semestre passado, tanto o EJA-C como o EJA-D, estudamos todos os reinos para concluir o reino animal ou reino animalia. E assim o fizemos antes mesmo de terminarmos as atividades em sala de aula e começarmos o período de isolamento social, né? Com isso, na sequência, a gente teve a continuidade, portanto, das características principais no caso dos representantes do reino animal, onde a gente tem desde aí os animais mais simples aos mais complexos, né? Vimos que basicamente os animais eles são divididos com relação, por exemplo, à questão da estrutura óssea em animais que são vertebrados, que têm vértebras, que é o caso dos animais que estão aí em 5 grupos, né, chamados os filocordados, que são os répteis, os peixes, os anfíbios, né, as aves e os mamíferos. Mas a grande maioria dos animais que habitam a Terra, eles são aqueles que são chamados de invertebrados e tem o chamado endoesqueleto, o exoesqueleto. A gente viu que o exoesqueleto é característico dos invertebrados e nós, que somos vertebrados, temos o endoesqueleto, ou seja, nosso esqueleto é revestido por músculos, com tecidos. Dessa maneira, nesse tópico de biologia, na sequência, a gente dá a continuidade do estudo dos tópicos, começando a verificar conceitos importantes de ecologia e de meio ambiente, e por isso que vocês fizeram lá, terminou o primeiro período, fizemos as consolidações do conhecimento adquiridos em sala de aula, né? Como as características anatômicas, os hábitos alimentares, né? Como, por exemplo, nunca mais vamos esquecer que a aranha e todos os aracnídeos têm quantas patas? 8 patas. E aí, na sequência do segundo período, as atividades já foram em cima dessa busca, desses conceitos da ecologia e do meio ambiente tão importantes para que a gente tenha noção do que está na nossa volta, do cuidado, termos científicos, termos técnicos que são estranhos, mas que a gente precisa aprender tanto para entender o meio ambiente de uma forma mais ampla, como também que é recorrente em assuntos do vestibular. E daí, nesses conceitos básicos, que foi uma prospecção para que vocês pudessem fazer uma pesquisa para se familiarizar com esses conceitos, né, dentre vários conceitos como biosfera, habitat, nicho ecológico, né? E com isso a gente chegar no terceiro período. O terceiro período que fecha exatamente com a continuidade dos aspectos importantes analisados no caso, né, dentro da ecologia, para entender e estudar o meio ambiente. Nesse primeiro aspecto, conhecendo, já se familiarizando com alguns termos, como por exemplo o termo, né, trófico, que tem a ver com nutri, né, de nutrir, de nutrição, de alimentação, de obtenção de energia, a gente chega então com o estudo das cadeias alimentares. Então, a cadeia alimentar é um dos vários aspectos que a gente precisa analisar para estudar o meio ambiente. A cadeia ou as cadeias alimentares estão relacionadas aos chamados fluxos de energia, como os organismos obtêm energia, né?
Lá atrás a gente viu que basicamente, de forma simplificada, a gente tem os seres que produzem o próprio alimento, que são os autótrofos, e nós temos os seres que não produzem o próprio alimento, né, que precisam obter isso de forma externa. Nós, por exemplo, que são os heterótrofos ou heterotróficos. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que na natureza sempre alguém come alguém, no sentido de que se alimenta de alguém do ponto de vista de obtenção de energia. Então, o fluxo de obtenção de energia a gente chama de cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, sendo esse fluxo de obtenção de energia, é dividida em níveis tróficos, né? Trófico, a gente já viu, tem a ver com de nutrir, né? Pergunta também lá das atividades, né? O que seria esse termo trófico, onde eu coloquei lá uma cruzadinha, alguns até acharam que ela estava meio equivocada, eu mesma ainda fiquei na dúvida, mas a questão é porque o termo trófico ele não tem uma definição específica, ele está relacionado à terminologia nutrir, de alimentação. Então, de um modo geral, a gente tem nas cadeias alimentares uma organização muito básica. Sempre a gente vai ter a principal fonte de energia do nosso planeta sendo o Sol. Esse Sol, ele vai estimular a produção de alimentos dos seres autótrofos para da alimentação do próprio ser autótrofo, que são os produtores, que são os vegetais. Então, sempre na base da cadeia alimentar, no início da cadeia alimentar, sempre quem vai estar? Os produtores, os vegetais, aqueles que são autótrofos, que produzem o próprio alimento. Com isso, na sequência, você vai ter os chamados consumidores em níveis diferentes. A gente vai ter nesses consumidores, os consumidores primeiramente, né, os chamados consumidores primários. Os consumidores primários, eles vão fazer o quê? Eles vão consumir os produtores. E a partir do secundário, você vai ter, então, os chamados animais carnívoros. Então, o consumidor primário, ele ainda não é carnívoro. Ele é um consumidor, em caso de produtores, então ele consome vegetais, ele é um herbívoro. E, a partir do consumidor secundário, nós temos os chamados carnívoros. E nessa evolução, a partir do terciário, do quaternário em diante, o que é que a gente vai ter? Aí a gente vai tendo um aumento da capacidade predatória. Aí nós passamos a ter os chamados predadores, que se alimentam de uma variação de outros animais e, portanto, inclusive de animais herbívoros e de carnívoros, então eles se tornam predadores. E do mesmo jeito que lá na ponta esquerda, na base da pirâmide, né, da cadeia alimentar, nós sempre vamos ter os produtores, na outra ponta a gente vai ter, então, aqueles que fecham o ciclo, aqueles que vão consumir a matéria orgânica morta, seja de vegetais ou seja de animais, que são os decompositores, bactérias, fungos e, em algumas situações, também animais são chamados de detritívoros, como os urubus, que eles consomem animais. Eles são consumidores? Sim, de certa forma, porém eles não são chamados de decompositores. Por quê? Porque eles se alimentam de matéria orgânica morta, de um animal que já morreu, de um vegetal ali que está apodrecendo junto com o animal. Então eles são detritívoros, se alimentam dos detrimentos, dos detritos, né, dessa matéria que um dia teve vida. Aqui vou passar aqui o slide para a gente continuar. Dessa maneira, a gente tem uma representação de uma cadeia alimentar com mais exemplos, onde a gente tem os diferentes níveis tróficos. É aquilo que eu falei. Se você faz, como tem lá na atividade, para que você organize várias cadeias alimentares, você pode fazer em linha? Pode. Aí você vai considerar da esquerda para a direita, sempre da esquerda, começando os produtores. Mas se você fizer na forma de pirâmide, que a gente chama de pirâmide de energia, pirâmide da cadeia alimentar, sempre a base, a parte de baixo, aqui onde estão os vegetais, sempre vão ser os produtores e vai subindo à medida que ao topo vão ser sempre os
decompositores. E há um ciclo onde essa energia volta. Por quê? Porque os decompositores, eles devolvem de outra forma esses organismos, né? Então, por isso que a vida é um ciclo. E a gente vai observando que sempre os produtores vão sempre estar em maior quantidade. A cadeia alimentar, ela basicamente vai ser sempre analisada em função de um determinado ponto de um ecossistema. Só que num determinado ambiente, você às vezes tem vários ecossistemas. Você não tem, às vezes, cadeias alimentares diferentes. Então, olhando isoladamente, você pode ter uma cadeia alimentar que funciona de um jeito, outra que funciona do outro. E quando você tem a interação, né, às vezes um mesmo animal, mais de um animal, que acaba se alimentando em diferentes cadeias alimentares, aí a gente tem uma teia alimentar. É quando você tem uma interação maior. Então, basicamente, a teia alimentar é isso, né? É a interação de mais de uma cadeia alimentar, né? De diferentes ecossistemas. Isso, gente, foi, portanto, o início da aplicação dos conceitos de ecologia, que a gente vai continuar dando seguimento para que a gente possa aprender novos conceitos importantes dentro da ecologia, para que a gente possa resolver as atividades, questões importantes no vestibular, considerando que o meio ambiente, a ecologia, está sempre presente nessas provas. Até breve e fiquem bem.